rolando? Sim, boa noite, olá, olá. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao terceiro e último dia do primeiro curso Livre Lenin. Essa atividade está sendo organizada aqui na FEFELESH USP, em São Paulo, numa parceria entre Boitempo e Senedic, com apoio do Departamento de Sociologia da FEFELESH. Vamos agora para a quarta aula. Então, um salve para quem está aqui, também para quem está assistindo depois em casa, no futuro ou no presente, porque no passado não dá. Gente, hoje a gente tem os certificados que vocês podem retirar no intervalo entre as aulas ou no final da segunda aula. Lembrando que a gente vai ter novamente sorteio aqui para quem está presente no final de cada aula também. E daí, o único aviso que eu queria dar para vocês também, que diferente de ontem, a gente tem hoje aqui a venda os livros da Jodi Dean que eu comentei. Então, queria só mostrar para vocês, porque além de uma belíssima obra, ela tem também uma bela capa, um ensaio sobre pertencimento político, esse livro da Jodi Dean, sobre a figura do camarada, sobre a figura política do camarada, o vínculo político entre pessoas na figura do camarada, e também Multidões de Partido, a Jodi Dean, que é uma teórica estadunidense, filiada ao Partido Comunista Estadunidense, que foi demitida da sua faculdade por conta de um texto em apoio à causa palestina na semana passada. Esse texto está no blog da Boitempo. Esse livro aqui ele fala de organização política. Então, esse daqui é um ensaio sobre organização política e o camarada é um ensaio sobre pertencimento político. São livros que conversam entre si e, além de tudo, além de tratar de muitos temas dos quais a gente tem abordado no curso, ela traz para o presente e ela escreve muito bem. São ensaios, então tem uma forma muito gostosa de se ler. A aula que a gente vai ter agora trata do último lançamento da coleção do Arsenal Lenin, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que foi traduzido pela Paula, que está aqui conosco, e vai poder falar um pouco também. A gente já teve uma outra atividade este ano sobre esse livro, para quem quiser assistir, está no YouTube, na TV Boitempo. Vamos ter ainda outras atividades. E também a última coisa que eu queria pedir para vocês é vocês pegarem a agenda de vocês no dia 4 de maio e deixarem esse dia reservado. Assim, cancela os planos, estejam em São Paulo no 4 de maio. Em breve vocês vão saber por quê, mas assim, não programem nada para o dia 4 de maio, em nenhum momento do dia, tá bom? É isso, gente. Obrigado. Eu vou apresentar agora a Paula Almeida, Paula Vaz de Almeida, que é tradutora, professora e doutora em Literatura e Cultura Russas pela Universidade de São Paulo, também conhecida como a USP, também conhecida como Aqui. Traduz do russo ao português obras de especialidade, em especial de marxistas russos. Que delícia! E de literatura, tanto prosa quanto poesia. Entre os trabalhos mais recentes se destaca o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, do Lenin, que é o livro sobre o qual a gente vai conversar agora. Obrigado, Paula. Valeu. Obrigada, Kim. Boa noite a todas, todos. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores desse curso, dessa importante iniciativa. Acho que eu vou pegar esse aqui, porque esse negócio não está... Desculpa, gente, não está dando... Bom, acho que melhorou. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores, a Boitempo, a Faculdade de Sociologia aqui da USP, por organizar essa iniciativa, essa importante iniciativa, e também pelo convite para fazer a mediação e comentários da aula que a gente vai ter hoje, a quarta aula, com o magnífico professor Antônio Rago. O título da aula, o título do curso, é o primeiro curso Livre Lenin, e é uma alegria e uma satisfação ver o interesse por esse revolucionário russo, talvez uma das figuras históricas mais caluniadas e difamadas do século XX. Inclusive, tem um trabalho muito interessante, uma biografia do Lenin, que está ali na banca, eu já vi, chama Reconstruindo Lenin, do Thomas Krauss, que, dentre as tarefas que ele se propõe nesse livro, é justamente reconstruir a imagem do revolucionário em contraposição
ao vilão que a burguesia e o liberalismo construíram, né, em cima de muita calúnia ao longo do século XX. Também agradecer a presença de todos vocês. É uma alegria ver a casa cheia, né, para tratar de um tema como esse, né, tanto esse interesse pela obra do Lenin, um revolucionário russo, líder da Revolução Bolchevique, um militante político muito importante, do qual a gente não pode, né, a gente está lançando um livro, mas do qual a gente não pode separar a teoria e a prática, e cujas ideias e atuação chegam até nós, século XXI, já no Brasil, com uma mensagem tão potente e necessária. A gente caminha para o final do curso, né? Vocês estão aqui já desde terça-feira. Já tiveram 3 aulas, que espero tenham sido muito produtivas. E temos ainda hoje a última aula do curso, a 5ª aula, com o professor Fábio Palácio, que está aqui também com a gente e vai falar do método do Lenin. Bom, vou passar a palavra para o Rago já quase imediatamente, até porque nós temos um tema bastante denso para tratar, né? Mas também não poderia deixar de falar um pouco desse livro, né, que é o lançamento, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, é um esforço, diria até mesmo militante, da editora Boitempo, em trazer as obras do Lenin para o Brasil, em traduções diretas do russo, algumas delas, como é o caso desse, fui eu que fiz, um trabalho do qual eu me orgulho muito e considero uma sorte, né, uma grande chance. E é uma coleção que, de todos os livros que estão ali fora, é uma coleção que está chegando agora à sua 7ª publicação, né? Então, a gente fica muito contente desse trabalho com qualidade, com aparatos críticos, com muito cuidado. É um batalhão de pessoas da área editorial, de trabalhadores, né, da área editorial, que somam esforços para que o livro chegue dessa maneira para a gente. Então, eu acho que é uma iniciativa que a gente tem que saudar bastante e parabenizar, né, a Boitempo por nos trazer não só as obras, mas também a possibilidade, né, de fazer cursos. Tem diversas palestras. Teve o lançamento que a gente fez na Tapera Taperá. Estava o Valério Arcari e o Jones Manuel. Foi um debate interessante sobre o Lenin em geral. Né? Enfim, eu acho importante ressaltar que a editora, e principalmente a Ivana Jenkins, né, que é a idealizadora desse projeto, esteja levando a cabo uma tarefa tão importante do marxismo revolucionário no Brasil. Então, dito isso, né, eu apresento, falo sobre a 4ª aula, né? O título da aula é baseado no Lenin, mas o Rago, a gente já estava conversando um pouco aqui, ele vai fazer uma leitura bastante abrangente do desenvolvimento capitalista em países de revolução burguesa incompleta ou capitalismo tardio. Eu acredito que vai ser magnífico, como sempre são as aulas do Rago. Eu acho que o Rago, vi que tinha bastante gente que já conhecia, dispensa apresentações, mas é importante que a gente o faça. Então, o Antônio Rago tem formação musical no Conservatório Musical Meireles, possui graduação em Ciências Políticas e Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 1976, mestrado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, concluído em 1989, e doutorado em História Social pela mesma PUC, no programa de estudos pós-graduados em História Social. Atua há cerca de 40 anos como professor nessa instituição e também pesquisador. Foi membro das revistas Temas, Ensaio e Ad Hominem, ambas dirigidas pelo filósofo José Chazin. Militou no PCB, e participou da fundação do PT e da CUT. Seus estudos versam sobre o pensamento conservador, o integralismo e sobre a ditadura militar. Foi membro do grupo liderado pelo sociólogo Florestan Fernandes. Coordena com o professor Dr. Rodolfo Costa Machado o Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder, é o NETIPO, da PUC São Paulo, é um trabalho incrível. Participa também do Conselho Editorial, né, da coleção Arsenal Lenin, da Boitempo, que contribui com a divulgação das obras do Lenin, cuja coordenação é da nossa editora, como eu já disse, Ivana Jenkins. Então, Rago, é com você. Vamos lá. Se eu falar aqui
Dá para ouvir? Não tem problema, né? Então, queria agradecer, né? Ela, como é da igreja antirrepublicanista, falou que eu sou magnífico. Magnífico, aqui na USP, foi o meu sogro, Eurípides Simões de Paula, que a história deu o nome do prédio a este homem, que era um liberal, era do exército, foi militar na Itália contra o fascismo, né? E trouxe anotações, viu, querida? Não da guerra, mas dos museus da história da Itália que ele viu, né? Eu tentei entrar aqui na USP, mas sempre fui derrotado. Não porque eu não quis, né? Eu procurei aqui um professor da história e falei, olha, eu quero estudar o integralismo, Gustavo Barroso. Ele falou, não é minha praia. Eu falei, tá bom. Fui para a filosofia, eu queria estudar Lucien Goldman. O professor de filosofia, famoso hoje, falou, não é minha praia. Então, eu não entrei na USP. Eu passei em primeiro lugar no concurso, nos dois, mas não fui escolhido, porque aqui o cara falou, eu já tenho meus alunos, não quero te orientar, né? Mas eu sei por que eu fui negado. É porque nós tínhamos uma dada militância dentro do PCB e, obviamente, aqui em São Paulo, começa a se adentrar o eurocomunismo, né, que trazia uma ideia que hoje é hegemônica para a esquerda, que é falsa, que a democracia é um valor universal acima das classes e que a democracia burguesa é nossa. E que, para quem leu o Lenin, um livro que saiu organizado pelo Mazeu, sobre exatamente a democracia e a luta de classes, sabe que a democracia burguesa nunca, jamais foi defendida pelo Lenin, pelo Trotsky, pelo Marx, pelo Engels e assim vai, né? E a esquerda atual defende isso. A democracia como valor universal. Ora, quando o nosso tema é a incompletude de classe da burguesia, essa noção que está no Marx, está no Engels, está no Lenin, está no Trotsky, por favor, né? Os leninistas têm que parar com essa dimensão e os stalinistas, né, de matar outra vez o Trotsky. Porque teve um autor aqui, stalinista, que falou no Brasil que, se o Trotsky estivesse vivo, ele daria outra apunhalada na sua coluna, né, na sua nuca. Isso é uma aberração stalinista. Mas as pessoas... Ou a outra versão stalinista, né? O erro de Stalin foi ter matado o Trotsky, ter mandado matar. Ele vivo não seria ninguém. Ao contrário. Se alguém, e você lê, né, a Revolução Traída, o Trotsky traz exatamente que aquela economia soviética não é comunista, não é socialista. Onde não tem liberdade, não é socialismo. Mesaros. E eu trouxe Mesaros junto com o Chazin e o Zé Paulo Neto, que nos auxiliou, em 1983. Nós publicamos a Produção Destrutiva, partes do Para Além do Capital, do Mesaros, que eu chamei de Mécharos. E vocês sabem o que ele me respondeu. Porque eu falei, olha, eu trouxe o Ernesto Mandel, que figuraça, não? Mandel, Ernesto Amêndoa. E você, Estevão? O que quer dizer em húngaro Mécharos, açougueiro? E eu fiquei vermelho, corado, e segundo os alunos, e ele falou, não precisa ficar corado. Ele também confirmou. Ele disse o seguinte, mas açougueiro do capital. E nós batalhamos com essa ideia que a gente já pensava aqui no Brasil, mas a esquerda não aceitava, que a revolução social tem que ser para além do capital e do Estado. Não é à toa que o livro, os dois livros publicados pelo Mécharos, ou Mesaros, um chama-se Para Além do Capital. E a natureza do capital hoje é a produção destrutiva. A relação tecnológica com os trabalhadores, a força produtiva, está resolvida para uma revolução mundial. Mas uma revolução mundial precisa ir além do Estado, com a formação de comunas, soviets, os conselhos da classe trabalhadora e de, obviamente, todas as forças que são excluídas. A senhora
eu conheço, né? Essa é a chefe do nosso partido, a Arsenal Lenin, é a secretária-geral. O que ela fala é uma ordem, né? Rago esteja às 5h30 na USP. Cheguei às 5h30, viu, Ivana? Não furei você. Bom, Ivana, já que você está aqui, e o Fábio eu já vi, já o cumprimentei, né? Esse trabalho do Arsenal Lenin é fabuloso, fabuloso. Porque poucos livros que foram editados já trouxeram uma certa vigoração nas esquerdas, que estão começando a voltar ao Lenin, não a Stalin. Eu disse Lenin. E o Lenin, nessas edições colocadas, ele é aquilo que o Lukács falou que ele nunca foi. O Lukács foi o principal teórico da Revolução do século XX, que soube unir toda a filosofia de Marx para compreender a lógica interna do mundo. A começar por sua Rússia, aquele jovem Lenin que começa a estudar o Capital. Vocês sabem que o Lenin jovem dava aula nas universidades sobre o Capital e que combatia, no seu combate, quem colocasse uma ideia ou conformista, ou reacionária, ou totalitária, o que vocês quiserem. Não há um texto que vocês leiam do Lenin que ele tem um combate. E nesse livro, do Desenvolvimento do Capital na Rússia, a formação da grande indústria do mercado interno, a nossa querida Paula, né, que ela é do Arsenal também, né? Ela tem o secretário-geral e tem a vice-presidente. Por quê? O papel de tradução hoje é fundamental. Porque vocês não estão lendo como a minha geração ou lia o Capital em alemão, ou lia em inglês ou em castelhano, com os equívocos das traduções. Tanto é que até hoje a gente fala mais-valia, o Marx nunca falou mais-valia. Ele falou mais valor. Mas não importa hoje, porque mais-valia já é parte nossa da Espanha, do México, de onde a gente for. Quando se fala mais-valia, todos sabem que é o trabalho excedente não pago à classe trabalhadora, que é ela que produz a riqueza, e essa massa de produtos vendidos no mercado como valor de troca resultam no valor, no mais-valor. E a forma mundial do mais-valor é um negócio chamado dinheiro. É um negócio chamado também ouro, prata, né? Aquilo que foi transformado pela humanidade e pela classe burguesa como a forma dela extropiar, explorar a classe trabalhadora. Só que o capital se mundializou. E se mundializou nas suas formas políticas também. E hoje, a classe burguesa ela tem 2.000 pessoas comandando o planeta. E vocês sabem que eles estão almejando, né? Eles estão almejando ocupar fora da Terra para colocar em Marte casinhas, né? Minha querida, quando alguém morre queimado, como é o nome? Aquilo que sobra? Não, quando sobra. As cinzas? A cinza, o nome, as cinzas. Né? Um deles, um bilionário, quer levar as cinzas do pai fora da Terra. E o meu amigo Leonardo Boff, quando ele esteve aqui um dia, nós conversamos, ele falou, Rago, com 1 trilhão que eles têm, que jogam fora, em foguete que explode, mas sem eles dentro. Eu fico torcendo para que eles testem dentro. Significa que essa burguesia não quer saber se a humanidade empobreceu mais hoje do que antes. Eu participei de uma tese recente que um rapaz falava que o Marx errou na pauperização. Eu perguntei para o menino, mas quantos bilhões passam fome hoje? Quantas crianças? Quantas guerras existem hoje? Só o G20 contou 170. Eu contei um pouquinho a mais. Então, significa que, para começar falando, isso foi introito, né? Ela não falou tudo de mim.
Ela falou, ele foi músico. Mas, gente, eu toquei com Johnny Alf. E, recentemente, o maior saxofonista mundial, um repórter falou para ele, você fez uma música em 60, mas o Johnny Alf fez em 50, Céu e Mar. Aí esse músico falou, cantarola. Aí ele cantou, Céu e Mar. Né? Eu falei, minha música. Ele falou, não. Essa música foi composta em 1954. E eu tive com o Menescal recentemente. Falei, Menescal, vocês não foram injustos com o criador da música moderna brasileira? Não porque eu toquei com ele. Eu tinha 17 anos, era guitarrista. Né? Isso, então, você não falou. E ela não falou que eu joguei no Corinthians. Ô, mana, faça favor. Da próxima vez você coloca. Daí eu coloco no coisa. Não só jogou, como é um corintiano. Não, eu sou organizador da entrada do Corinthians com a faixa centenário do arcebispo Dom Arnes, fora Collor. Eles tiraram o fora Collor da minha faixa. E eu propus um curso para o Corinthians de ditadura militar. Que, viu, Ivana, o meu curso foi vetado na PUC, porque a Jovem falou que era um curso comunista. Mas logo um leninista é comunista? O que é um comunista? O Lula é comunista para eles. Ele não especificou. Então, significa que falar nessa figura grandiosa do Lênin é falar num filósofo que incorporou as principais teses de Marx. Vocês sabem, e a Ivana tem um papel revolucionário fantástico, muitas obras do Marx estão sendo republicadas agora. E essa danada, ela traduz direto do russo. Por isso que eu tenho medo de falar perto dela. Porque qualquer palavrinha que você falar, ela fala, Rago, eu já te falei 1000 vezes, é narod. Não é narod? Né? Porque eu sou filho de húngaros, ela não falou. Né? Por isso que o mesado foi comer boliche com minha mãe na minha casa. Mas voltando para lá. Então, significa que falar deste papel do Lenin, mas mais do que isso, o tema que a Ivana colocou, dessas formas particulares de objetivação do capitalismo, significa que elas, o próprio Marx, no seu tempo, colocou que existia a via clássica e a via alemã, por exemplo, a via prussiana, como formas diversas de particularização do capital. Mas quem ler o Capital, o capítulo 24, como que ele abre o capítulo 24? Com o pecado original dos cristãos, fazendo uma troça. O Marx era uma figura, assim como Lenin, muito irônica. Porque ele estava se dirigindo a uma pessoa que só depois você fica sabendo, né? E que é simplesmente um combate. E nós perdemos a noção de combate hoje. Quer dizer, nós não fazemos uma análise marxista do mundo contemporâneo. É lógico, por favor, tem pessoas maravilhosas, a própria Ivana, eu acho que nós somos ecossocialistas hoje, graças ao trabalho do nosso amigo Levi, graças ao trabalho do Foster e do Saito. Por quê? Porque eles estão recuperando no próprio Capital do Marx as passagens que o Marx defende o meio ambiente. O próprio Levi falava, Marx, quando falou o desenvolvimento infinito das forças produtivas materiais, como um erro, o Foster e o Saito falaram, não, o Marx não falou nesse sentido. Porque o Marx, quando começa a estudar a química da Terra, ele vai estudar os principais geólogos do planeta. E a gente passa desapercebido pela nossa ignorância. Mas, graças ao Foster, o Saito, o grupo japonês que está com o Grespan na Alemanha, né, que é um professor da casa, estão estudando o quê? Como o Marx sabia que o rendimento decrescente da renda da terra tem a ver com a química da terra, o desgaste do meio ambiente e, obviamente, uma tragédia. Assim, quem leu o nosso querido Engels, A Situação da Classe Operária na Inglaterra, que a própria Ivana editou, nós sabemos que eles estão preocupados com as condições de vida da classe trabalhadora, que vivem em condições hiper precárias. Tanto é que tem um vereador que escreve, e o Marx vai cair de pau nele, e o Engels,
escreve o seguinte: aqueles operários, um dorme em cima do outro, só tem um quarto, eles são sujos. Olha, gente, tem um outro autor que eu adoro, chamado Domênico Losurdo, e ele estuda o liberalismo. E uma vez, com ele, perguntei, mas, cara, aquilo do John Locke é incrível, porque ninguém fala na filosofia o que você escreveu, o que você descobriu. E o que ele descobriu? Ele descobriu que John Locke, simplesmente, no século XVII, quando cria o liberalismo político e lança a Revolução Gloriosa de 1688, o John Locke propõe comprar escravos porque ele é acionista de uma associação escravista. Cara, John Locke era acionista e comprava escravo, pessoas escravizadas, como o movimento negro pede para a gente, professores branquinhos, falarem. Mas também ele propõe a matança dos povos originários, que não serve para nada. Então, isso é século XVII, o pai fundador do liberalismo. Então, o que significa que nós temos que pensar? O mundo contemporâneo é um dos principais momentos da degeneração completa do capital quando ele se mundializou. Ele está degenerado. Eu sei que o meu querido Losurdo brigava comigo, porque eu dizia, Losurdo, a China cai no mesmo jogo das contradições capitalistas. E cairá sempre. Onde tiver capital, capitalismo, a forma privada, a forma estatal, nós teremos degeneração. Né? Então, o que eu quero falar para vocês é que aquela ideia do Lukács, da destruição da razão, né? Que meus colegas que trabalham com a Ivana, o Ronaldo, né? A própria Esther Weissman, foi casado com o Chazin, né? Eles contribuem muito na tradução também das obras do Lukács. E o Lukács, nesse livro, o que ele está apontando? Ele está apontando a destituição ontológica do conhecimento. Ele está apontando a irrazão necessária da burguesia para destituir a classe trabalhadora da sua forma subjetiva, revolucionária. Então, num dado momento, o meu professor de filosofia, o Chazin, escreveu a destituição ontológica do tempo presente, a desilusão epistêmica, o descarte do humanismo, é, ao mesmo tempo, uma aversão pela objetividade, a descrença na ciência, a destituição do humanismo. E lembre-se o que era o humanismo por Marx. Ser radical, defender a condição humana. Defender a condição humana é livrá-lo de todas as correntes que o agriolam. Falei certo? Não falei em russo, hein? Falei em português. Tá. Então, significa que o mundo atual é um mundo da perversão. Quando um presidente da Argentina é eleito defendendo a venda de bebês e não é preso, quando um presidente que foi do Brasil, numa reunião com a Confederação Nacional Israelense, brasileira, né? O que eles fazem? Diz o Bolsonaro para os judeus reunidos. Eu vi um negro numa quilombola, ele pesava umas 7 arrobas. Ele estava sentado tão gordo que ele não conseguia levantar. Ele não conseguia nem produzir e era infértil, é broxa. Como que alguém é capaz de falar e imediatamente ser aplaudido? A podridão está também na comunidade judaica. Como hoje eles mandam matar o povo palestino, isso tem toda a razão Lula, é genocídio. Mas é anterior a tudo isso. Não vamos entrar nessa polêmica. O que eu quero dizer para vocês é que, então, o Lukács recupera a ideia que a minha querida Paula falará para vocês. Ele recupera a ideia da via particular de objetivação do capital em seu processo de mundialização. Quer dizer, o capital, como diz o Marx no Manifesto Comunista, o capital, o mercado,
busca permanentemente ultrapassar a sua fronteira nacional. O Marx, não existe socialismo nacional. A burguesia nunca foi nacional. Ela nunca vai defender os interesses da sua nacionalidade. Ela defende os interesses imperialistas. Ela defende que a propriedade privada não pode ser mexida. O que o nosso Congresso está discutindo agora? A possibilidade de o fazendeiro, tendo 5 milhões de hectares, poder tirar a Mata Atlântica, na lei. Não vou discutir aqui o nosso parlamento, mas falar que são canalhas, são cafajestes, né? Aquilo que o Marx falava do cretinismo parlamentar e que o Lênin levou isso às últimas consequências. E tem hoje pessoas da esquerda defendendo a democracia nacional para defender o povo brasileiro, esquecendo-se que a luta revolucionária leninista é internacional. E queridos Trotskos, eu sou apelidado de Trotsky pela minha Ivana. Ela fala que eu sou o Trotsky da família. O Chazin também, viu, Ivana? Porque eu amo Trotsky, enquanto o que ele foi na vida concreta. Discordo de algumas razões. Não tem problema discordar. Como eu discordo dos trotskistas, fazendo uma quarta trotskista. O mundo é outro. Eu sigo aqui o Mesaros quando dizia: socialismo não é mais contra a barbárie. A barbárie já está instalada. É socialismo contra a morte do planeta. Olha o último Mesaros. E a revolução já. Olha o Mesaros. Como a Quinta Internacional Mundial. Por que a direita cresceu? A hora que ela foi instrumentalizando uma internacional da extrema-direita. Não é o tema de hoje. O tema de hoje é ver como, eu vou saltar o Lênin, mas vou recuperar o que o Lukács fez, que é buscar a forma particular daquilo que o Lênin nomeou via prussiano, que, na verdade, o Lênin fez, que ela vai falar, a via russa, porque a Prússia está naquele norte alemão. E, para vocês terem uma ideia, em 1800, a Prússia era um dos 300 pequenos estados absolutistas. Vocês podem acreditar? Eu falo para minha neta, desenhe um mapa prussiano, perdoe-me, o alemão de 1800. Ela fala, mas como vou desenhar pequenos estados 300? Né? Porque eu fazer 25 países, 37 está fácil. Faço a coloração. Agora, vocês pegarem 300 pequenos estados, vocês vão falar, mas e a burguesia alemã? Onde que ela está? Você sabe que a indústria é tardia. Aquilo que o Lenin estuda, o capitalismo tardio na Rússia, a introdução da grande indústria, e a grande indústria requer a expropriação do campesinato, é mais complicado. O Lenin dá um show nesse livro. Né? Ora, então, o que nós estamos vendo? Né? Que o Lukács tenta levar a via prussiana, mas não só no terreno industrial, no terreno das classes. Ele tenta compreender na totalidade processual histórica da formação da unidade alemã. A unidade alemã só é formada em 1871, em janeiro. Sabe aonde? Após a vitória na guerra contra os franceses, a prisão de mais de 100 mil soldados do exército francês, que ficaram encastelados, produzindo para os alemães, entre outra coisa, enrolando fumo, não o fumo que vocês estão pensando lá da Praça da Cruz da PUC. Né? É o fumo meio de cigarro, né? Cigarretes. E eles entram na França, ocupam Versalhes e assinam, pela primeira vez, a Unidade Nacional Alemã, janeiro de 71. Aí surge a Comuna. Não vou falar disso. Aí é a maior revolução no século XIX, que a classe trabalhadora consigna e que o Marx diz, eles nos deram a forma política. Porque eles sinalizaram
a ultrapassagem do Estado e do capital, pela regência da vida, pela classe trabalhadora armada. Bom, armado eles já estavam, mas agora, e as mulheres anarquistas, vocês estão lembrados da Louise Michel, quando ela diz para as mulheres, para os soldados que invadiram a Paris, caras, vocês estão lutando do lado errado. Vocês têm que passar para o nosso lado. O que os soldados fazem? Passam para o outro lado, matam generais. A Comuna não matou ninguém internamente, mas as mulheres mataram, com bravura. E a Louise Michel, na Revolução da Comuna, ela monta a união das mulheres nas igrejas. As igrejas são destituídas e ela monta o quê? Associação educacional. E o que ela faz? Crianças, meninos e meninas, têm que estudar juntos. Porque até então a educação francesa era uma divisão, meninos de azul, meninas de rosa. Né? Então, vocês vejam a crueldade disso. Então, quer dizer que a Comuna teve tantas realizações. Por exemplo, nós, professores, nos esbaldavam na Comuna. Porque todos os livros, tudo que a gente necessitava, gratuito. Que bom, não? Você veja, uma escola como a minha PUC, os alunos que fazem história pagam mais de R$3.000. O outro curso, 4.000. E é da Igreja Católica, que deve pensar nos pobres e oprimidos. Né? E meus cursos, viu, Ivana de Marx, cortaram 4. Aí eu já não posso trabalhar o que eu vou trabalhar com vocês. Querida, eu estou falando muito, mas eu vou continuar. Viu? Tá bom. Vou começar, tá? Olha, então o que acontece? O Lukács adota a perspectiva leninista dessa forma particular do chegar tarde demais. O que é chegar tarde demais? É quando o grande capital industrial está se pondo, mas em lugares diferentes. Então, você não tinha uma burguesia que pudesse unificar a Alemanha nacional. Mas a burguesia prussiana, ela conduz o exército prussiano para as conquistas. E o que o Lukács pega? Isto tem a ver com o nazismo. Quer dizer, a particularidade da Alemanha e as suas contradições levam que esta nação contenha, nas suas contradições, uma das ideologias mais reacionárias do planeta. E são várias. Né? Eu não vou falar todas, mas basta pensar no nazismo. Vocês lerem, há 2 obras no Brasil, do Alfred Rosenberg. E o Rosenberg dizia o que o Bolsonaro diz. A verdade está com a gente, com o nosso partido. Não na universidade. A universidade faz política. Alfred Rosenberg. E que eleva o seguinte, nós temos que construir um mito. Por favor, não é o Bolsonaro. O mito é o inimigo que nós temos que exterminar. Os judeus têm que ser mortos, assassinados, vida em um holocausto. Então, o Lukács está preocupado com isso. Por isso que, conversando com o Lukács, ele escreve o fascismo e a atrocidade, a desumanidade, de uma forma de capitalismo altamente desenvolvido. Então, quer dizer que o retardo alemão alcança um nível do imperialismo. Então, quer dizer, a burguesia alemã busca agora o quê? Aquilo que eles chamavam de espaço vital. O que é nosso. Né? Como o Israel faz. A Palestina é nossa, porque é sagrada e o nosso Messias que deu para nós. Gente, tomem cuidado. Porque as proposituras rássicas, elas levam à expansão imperialista, a ditaduras. Então, nesse sentido, o Lukács está preocupado com isso, mas ele começa a retomar outros pontos que estavam lá no Marx e Engels. Então, para a gente entender o Lenin, nós temos que entender o que Marx e Engels escreveram. Numa súmula que eu pego do entrevistador do Lukács, o Keffler diz o seguinte, assim como a Inglaterra é o país europeu eternamente perfeito, entre aspas, né, a Alemanha é o país eternamente inacabado. A Alemanha é o país inacabado. Essa ideia do inacabamento
e que se põe até hoje. Porque a Alemanha foi unificada a partir dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, e o que aconteceu? Há um desnível da Alemanha, que era ocidental, com a antiga Alemanha oriental. E as pessoas que passam fome cruzam as fronteiras, que não tem mais o muro, para encontrar algum emprego na Alemanha. Então, o Lukács começa a examinar isso e diz o seguinte: a cadeia histórica de frustrações da burguesia alemã é simplesmente a causa do prussianismo. Então, você sabe que o nosso grupo, lá na década de 70, graças a José Chazin, ele formulou a teoria da via colonial, porque o Coutinho trouxe a via prussiana para o Brasil. E ele queria, mais ou menos, uma república de Weimar, onde houve uma composição classe operária, a social-democracia, com a burguesia. E nós colocamos o quê? A nossa burguesia nunca foi revolucionária, nunca foi democrática. Ela é contra-revolucionária. Então, por isso, está ótimo. Ela falou que eu só tenho 5 minutos, mas eu vou falar 20. Tá? Então, vocês vejam, olha a frase, né? A cadeia histórica das irrealizações da burguesia alemã é simplesmente a causa do prussianismo. Porque tem autores que colocam que veio de tempos lá atrás, do cristianismo, né? Que trouxe também a ideia militarista. E o Keffler vai discordar disso. E a nobreza considera a burguesia débil. Mas a política dos grandes proprietários rurais, dos Junkers, que é a expressão do atraso alemão, impunha a dominação espiritual. Deu para entender, então? Lembre-se que o Lenin falou, há um retardo histórico. Qual é o retardo histórico? Que as instituições antigas se misturam, se mesclam com a progressividade do capital. Por isso que a discussão que ele tem lá na Rússia, que tem uma ala populista, que acha que os camponeses é que tem que fazer a revolução camponesa. E o Lenin fala, espera um pouquinho, já tem grande indústria na Rússia. E formou-se uma classe que cada vez mais ela será pujante, a classe trabalhadora, principalmente metalúrgica. Né? Vocês estão lembrados aqui no Brasil, os anos 78 a 80. Surgiram as maiores greves mundiais. Quem ia na Assembleia era no estádio de futebol, com mais de 80 mil trabalhadores e nós, estudantes, professores, reunidos com eles. A gente se identificava que nós não podíamos votar. E a ditadura passava com os seus helicópteros e mostrando as metralhadoras para nós, para atemorizar. E a classe trabalhadora falava, desce aqui, seu macho. Vem enfrentar nós. Né? Então, essa estrutura, né, que revelou o Lula, e depois o Partido dos Trabalhadores, mas o Lula caiu no ardil politicista. Quando eu dei de presente para ele a coleção Lenin que eu tinha, e depois de alguns anos nós nos encontramos, ele falou, Hargo, eu não li nada daquilo que você deu. Eu só passei para frente. E quando a CUT foi criada, que eu estava lá, eu pedi para fazer o Manifesto do Marxismo Comunista gratuito. Uai, o Chaves não fez o Mesaros gratuito? O Mesaros foi beijar os pés do Chaves. Falei, não faça isso, você não sabe que ele tem uma ilha só dele. Né? Mas essas eram as brincadeiras que a gente fazia. Então, entrando agora, particularmente no Marx e no Engels, o Engels já mostra o papel das guerras camponesas no século XVI. Vocês estão lembrados que em 1517, o Lutero põe as suas teses, quase 100, afixa na igreja, né? E uma delas, que é muito curiosa, é a liberdade do indivíduo de alcançar o absoluto. Porque antigamente o padre dava a missa de costas, em latim. A maioria da população vai saber o latim. Né? Eles falavam dialetos, etc. Aí vem o Lutero e fala, não, nós temos que ler os evangelhos
traduzido para a língua de cada povo. Se o cara é espanhol, lê em espanhol. Se o cara é brasileiro, lê em brasileiro, em português. Ó, se eu chego atrasado, eu já estou terminando, tá? Ninguém mandou. Não, é um aluno fiel, sabe daqueles? Ele é de outro curso, mas ele vai me visitar de vez em quando. Que nem essa amiga fazia. Bom, estou começando então essa parte para dizer esta composição de classes que emerge na Alemanha, que a burguesia começa a se alinhar com os Junkers e os Junkers começam a se aburguesar. Entenderam-me? Pense os anos 30 no Brasil. Os grandes proprietários rurais e a burguesia que vai fazendo até casamentos. Né? Tem um filme chamado Coronel Redler, que é sobre isso. Como no Império Austro-Húngaro, que se separa daquele Império Alemão, né? E forma um império com dois reis, o da Áustria e da Hungria, e eles também compõem ou tentam cooptar, né? Obviamente, esses grupos, e como, então, o próprio Marx estipula, né, que a partir das revoluções operárias de 48, quando a classe trabalhadora leva a bandeira vermelha, já tinha feito na greve de 31, mas ela leva agora como movimento e se arma. O que a burguesia manda fazer em Paris? Chama o general Cavaignac, liquida os operários em greve. Vocês sabem que o Lenin pondera em 15 mil mortes, né? O Lenin era um estudioso da história atroz. Ele dizia que o Trotsky era melhor que ele, e eu concordo, porque o Trotsky era muito mais preocupado com arte, com isso, com aquilo, do que o Lenin. Né? O Lenin se achava muito limitado, mas na história ele era impecável. Então, nesse sentido, o Marx escreverá: enquanto na França e na Inglaterra o problema se põe assim, economia política ou o domínio da sociedade sobre a riqueza, na Alemanha apresenta-se desse modo, economia nacional ou domínio da propriedade privada sobre a nacionalidade. Portanto, na Inglaterra e na França, trata-se de abolir o monopólio, que se desenvolveu até as últimas consequências. Ao passo que, na Alemanha, trata-se de caminhar para as consequências finais do monopólio. Então, a burguesia nasce da nobreza, eliminando a servidão camponesa, mas mantendo o tributo dos camponeses como a corvéia. Vocês estão lembrados, né, o que os camponeses fizeram na Torre da Bastilha. Eles derrubaram, incendiaram, por quê? Lá era presídio, mas tinha documentação de todos eles que tinham que pagar a corvéia. Então, eles queimaram os papéis. Para nós, da história, a gente sempre fica, não queime, não papel, é documentação, é fonte, né? Mas, por favor, tinha que queimar, porque era um ato revolucionário. Aí eles cortavam a cabeça dos proprietários, punham uma madeira e passavam nas ruas. E lembre-se que o Thomas Jefferson está na Revolução Francesa. Ele levou uma quantidade de pessoas escravizadas, uma menina de 15 anos, ele tinha perdido a mulher, ele era viúvo, mas transava com essa menina, que teve 4 filhos dele, negros. E essa população que começa a passear junto dos movimentos sociais, eles voltam para o Thomas Jefferson e falam: Thomas, tem um problema, todos aqui recebem salário e não tem escravidão. Eles estão acabando com a servidão. Aí o Thomas Jefferson fala: legal, quanto eles recebem? 6 sóis, 8? Eu pagarei só por essa semana. Quando voltar para os Estados Unidos, escravos da fazenda. Thomas Jefferson, né? O fundador pai que a Hannah Arendt ama, né? Quer dizer, porque criou o Estado sem a ação, a ação sem os interesses materiais da plebe. Então, voltando para nós, já dando uma cacetadinha na Hannah Arendt. Oi? 10 minutos. Tá, 3 minutos ela falou. Então, o Marx escreverá, olha que bacana isso. Ele escreve em 43, publica em 44, em Paris. Assim como as nações do mundo antigo viveram a sua pré-história na imaginação, na mitologia, assim nós, alemães,
vivemos a nós pós-história no pensamento, na filosofia. Somos os contemporâneos filosóficos da época atual, sem sermos os seus contemporâneos históricos. A filosofia alemã constitui o prolongamento ideal da história alemã. Consequentemente, ao criticarmos, em vez das obras completas da nossa história real, nós escrevemos a nossa história ideal, as obras póstumas. A filosofia, a nossa crítica, está no centro dos problemas acerca da época atual. Esta é a questão. O que para as nações avançadas constitui uma ruptura prática com as modernas condições políticas na Alemanha, onde tais condições não... Eu ia dar um tapa nele, para ele não cair em mim. Fica quieto. Terminando, né, segundo a minha baliza, atenção, hein? Na Alemanha, onde tais condições não existem. Vocês estão lembrados da Revolução Sandinista? Ou a moçambicana? Samora Machel? Eu ia morar em Moçambique, né? O Chazzy já morava lá. O Samora Machel falou o seguinte: todo mundo batendo palmas, dançam, né? Isso é maravilhoso. Os africanos sempre dançam, né? O Samora Machel falou: olha, eu estou sabendo que várias comunidades estão matando o gado pela cor branca. Não confundam, o português branco, aniquilem, mas gado não, gado é gado. Outra coisa, nós fizemos uma revolução proletária, mas sem proletários. Quer dizer, a frase já está mostrando, a classe operária industrial não está formada. Então, o Lenin e o Marx estão nesse ponto comum. Nós estamos vivendo uma época em que a nossa revolução, quando surge, em março de 1848, na Prússia, os trabalhadores saem às ruas reivindicando condições normais de vida. Mas o que o rei prussiano faz? Aniquile. Então, quer dizer que o Estado Juncker e a burguesia, com as revoluções operárias, aprendem a aniquilar a classe trabalhadora pela repressão. Então, a melhor forma que a burguesia encontrará é pondo o exército nas ruas, a polícia. E vocês estão lembrados da reforma do Barão de Haussmann em Paris. O Napoleão III fala: Barão, vem, você tem um papel agora. Nós temos que apagar a memória dos vencidos. Vocês já ouviram alguém falar isso, né? Walter Benjamin fala para a gente resgatar a memória dos vencidos a partir dessa carta. E como fazê-lo? Jogue a população operária para longe. Vamos dividir em 20, eu vou falar distritos, bairros, e joga para o 13º, no mato. E ponha grandes avenidas para a classe trabalhadora não fazer mais a ocupação do centro com armas, montando barricadas. Gente, a classe trabalhadora toma Paris em 48, com armas que eles sequestram e pegam dos quartéis. Agora, o que nós esperamos dos quartéis e da produção de armas? Que ocorra aquele que ocorreu na Hungria de 56. Os estudantes, professores, fazem uma puta de uma greve. O que os operários fazem das fábricas de armas? Fazem a greve e doam todas as armas para os estudantes e trabalhadores, intelectuais, etc. O que ocorreu na Revolução Russa? O exército volta cansado da guerra com armas. E o Lenin propõe a Revolução Bolchevique. Mas organizando pelo partido a linha básica da Revolução, e que nós não temos no Brasil. Quer dizer, os grupos não influenciam as massas. Nem a CUT, nem o Lula, nem ninguém. Né? Bom, para ir terminando, que a minha amiga já está apavorada, que eu nem cheguei na metade da tese, o Marcuse dirá, no Razão e Revolução, o desenvolvimento econômico na Alemanha ficara muito atrás do da França e da Inglaterra. A burguesia alemã, fraca, dispersa em numerosos territórios, dificilmente poderia projetar uma revolução democrática. Por isso que o título nosso, eu não colocaria a palavra revolução,
eu colocaria contra a Revolução. E eu falei para isso para o meu amigo Florestan Fernandes. Eu fui coordenador, junto com o Iane e outros companheiros, da campanha dele para Constituinte. E você sabe o que o PT fez com ele, né? Ele foi eleito, o PT falou, você vai ficar com a parte de agricultura. Aí o pai do meu amigo, esqueci o nome do pai dele e do filho, já lembro, o pai falou, um democrata, Plínio Sampaio. O Plínio Sampaio chegou para o PT e falou, gente, o cara é o maior educador do país. No pré-64, ele defendia educação gratuita, pública, livre. Foi o líder, o presidente. O Chazinho era o vice dos estudantes. Mas isso é o pré-64. Como que vocês põem ele para uma área que ele não domina? Aí os caras, puta, é mesmo, puta cagada, né? Bom, voltando para nós. Então, significa que após passarmos por essa dimensão, o próprio Lenin trabalha com a ideia de que o desenvolvimento burguês é necessário. Vocês vão achar uma contradição. Como é que nesse livro o Lenin fala que o capitalismo é progressista? É porque o capitalismo tem intrínseco o desenvolvimento da tecnologia, das forças produtivas e da cooperação social do trabalho. Porque pense na minha época de estudante, ou professor, 78. Você ia no ABC, uma fábrica tinha 40 mil trabalhadores, a outra 37, a outra 35 mil. Se 3 unidades paralisam, você tem 100 mil. O prefeito falou, não vão para a rua fazer bagunça, vão para o estádio de futebol, o Tito. Então, o que eu estou dizendo com isso? Aquilo que o Marx escreveu. A classe trabalhadora tem número, a classe trabalhadora se organizando tem a massa, enquanto a burguesia se restringe a poucos. Mas ela tem as armas, ela tem o exército, a polícia, ela tem a forma de matar na luta de classes. Esse é o drama de qualquer revolução. Ela puxa para a contra-revolução armada, a burguesia. E o Marx, Lenin, Trotsky estão dizendo sobre isso, né? Então, diz uma frase do Lukács, o destino, a tragédia do povo alemão, falando em termos gerais, consiste em ter chegado demasiado tarde no processo de desenvolvimento da moderna sociedade burguesa. Mas esse tardio não fez com que ela chegasse ao imperialismo. Por isso que vocês conhecem um drama que ocorreu no finais do século XIX, reunidos na casa do Otto von Bismarck, os alemães propõem uma nova repartilha da África, porque diz o Marx não, Lenin, o imperialismo é sempre uma expansão para repartilha, para conquistas, genocídio, matanças dos povos originários. Por isso que eles têm que estar numa quinta internacional, os quilombolas têm que estar numa quinta internacional. Não é de trotskistas, viu? Povo trotskista do país. Meus amigos, hein? Bom, finalizando, resta, portanto, eu tenho aqui 50 páginas, eu estou na 30ª, né? Porque eu pensei em compartilhar o texto. Para finalizar, basta que a gente remonte o Brasil. Quer dizer, o Brasil é também um capitalismo tardio, mas que alcança na sua via brasileira a fase monopólica. Mas a monopólica subalternizada ao imperialismo. Então, a nossa burguesia, como disse o meu amigo, falei, Florestan, por que botou esse nome? A Revolução Burguesa no Brasil. Ele falou, nem fui eu, foi o Fernando Henrique. Eu falei, mas como você aceitou? Né? Ele falou, Rago, ele falou que vende mais. Se eu botasse a contra-revolução burguesa, olha que nome feio. Eu falei, não, Florestan. Ele falou assim para mim, mas você não leu o livro? O que eu estou falando? Agora, para falar em Florestan, para eu terminar, nós temos que voltar num cara da década de 30, Caio Prado Júnior, do Partido Comunista. E nós entramos no Partido Comunista na base dele, para estar juntos, né? E ele era uma figura notável.
No seu enterro, não tinha um comunista para pôr uma bandeira comunista. Anos 90. Olha que tristeza. Assim como Luiz Carlos Prestes. Quem botou a bandeira nele foi o PDT do Brizola. Ele era o presidente nacional do PDT, mas ele queria ir para o PT, para estar junto da classe trabalhadora. E o Lula falou, nem morto. Né? Esse cara não entra no partido. Olha, um dos maiores quadros da história brasileira. Podemos ter toda a divergência. Eu trouxe 5 vezes aqui para São Paulo, sou amigo até hoje da filha dele, a Anitta, que nasceu num campo de concentração, né? Não conheceu a mãe. Então, nós temos um mundo a reconstruir. Né? E este mundo significa que aquele traço que a Paula tratará agora, que o Lenin, em frases, pontuou, é o seguinte: a história da via russa, da via alemã e outras vias tem uma natureza de classe. A conciliação do antigo regime com o novo. Pense no Brasil, a conciliação de classe no golpe de Estado de 30, que nós falamos revolução, não foi uma revolução. Foi outro golpe de Estado, em 1930, como de 64. Né? O que a burguesia que apoiou e financiou? E um estudo de um aluno meu, Rodolfo Costa Machado, esse de 2.200 páginas da PUC, ele detectou todas as empresas que não só apoiaram o golpe, como mandaram matar. Você sabe que o presidente da Volkswagen era nazista. E o nosso grupo, mais de um amigo nosso, o Neto, nós denunciamos a Volkswagen e ela reconheceu que mandou gente torturar, perseguiu Lula, etc. e tal. Então, falar do Brasil, as contradições, felizmente para nós vivemos sempre em crise, e a minha amiga, patrimônio da USP, minha orientadora de Revolução Espanhola, só que eu não publiquei o livrinho pela coleção dela da Unesp, a minha amiga sempre dizia isso. Né? Como nós nunca tivemos democracia burguesa democrática, portanto. Ora, e o Lenin dizia, a característica desse retardamento é a conciliação de classes pelo alto, das classes dominantes, é o que eu estou falando. Vocês viram que os principais burgueses do agrocapitalismo industrial, eles têm nem 10 funcionários. São máquinas que vão para lá e para cá. Mas o que é máquina? Produto, trabalho humano, força produtiva. Quer dizer, uma máquina mede o fundo do solo. Se tem água, se não tem. Qual é a terra mais fértil? Aquilo que o Marx falava. Então, o que significa? A outra base é o reformismo pelo alto. As transformações não são radicais. A burguesia nunca acoplou às massas populares. Acabada a escravidão, os trabalhadores receberam os mesmos tratamentos da escravidão. Então, encerrando, eu gostaria de agradecer o convite da Boitempo. A Boitempo... A gente volta para você. Né? Quem, amor? Acho que a gente volta para você. O queria quê? ver se o pessoal vai fazer alguma coisa. Não, eles pergunta. vão embora daqui a pouco. Eles vão para o lanche. A gente está com o tempo já estourando, né? A gente pode ir até umas 7h40, 7h45, porque depois a gente precisa ter um intervalo para a próxima aula, que é às 8h. Como a gente está vendo, ficou bastante coisa para dizer, né? Um comentário só que eu vou fazer um comentário breve, mas eu queria ver se, antes disso, se alguém tem alguma pergunta para o Rago. Acho importante a participação de vocês, né, que estão aqui vendo essa aula, já é a 4ª do curso. Então, quem tiver umas 2 pessoas, eu acho que dá para a gente fazer a pergunta, aí eu faço algum comentário e o Rago finaliza, tanto respondendo, né, quanto concluindo da maneira, enfim, que queira. Então, tá aberto, gente. Aí eu só vou pedir para vocês virem até aqui, né, para usar o microfone, até porque está sendo filmado. Alguém tem uma pergunta? Eu vi que você fez assim, não? Bom, então está todo mundo satisfeito? Ninguém tem uma pergunta? Eu gostaria... Acho que tá bom
o áudio, a minha voz, né? Vocês estão ouvindo bem, então eu não vou usar o microfone. Ah, e é por causa da gravação. Tem que ver como ficou o rádio. Bom, então, assim, só contextualizar um pouco esse livro, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, né? Como vocês puderam ver, a aula do Rago foi bastante ampla e focada principalmente no desenvolvimento do capitalismo em países de capitalismo tardio, né? Ou de revolução burguesa incompleta, que é o título. Nesse livro, né, então, a primeira coisa que eu acho muito interessante falar sobre ele é as condições e o período em que ele foi escrito. É um livro enorme, né? O Lenin faz um trabalho impressionante. Quando eu estava traduzindo, eu ficava muito impressionada em como ele conseguiu juntar tantos dados. A gente tem aqui 76 tabelas espalhadas ao longo de 8 capítulos. O livro tem 8 capítulos, além de duas tabelas enormes no anexo, no qual ele vai fazer um estudo da decomposição do campesinato e a consequente formação da classe trabalhadora na Rússia. O subtítulo do livro é justamente o processo de formação do mercado interno para a grande indústria que estava, como disse o Rago, se formando na Rússia naquele momento. Ele escreve esse livro entre 1896 e 1899. Para os padrões de hoje, o Lenin era um cara jovem nesse momento, né? Ele nasceu em 1870. Aliás, a gente está celebrando a memória dele, né? Os 100 anos sem Lenin, porque nós, os comunistas, a gente celebra os nossos lutadores, a vida, né? Continuam vivos na vida que viveram. E daqui a alguns dias, no dia 22 de abril, também se comemoraria o aniversário do Lenin, de nascimento daí. Então, ele era relativamente jovem. Para os nossos padrões, né, menos de 30 anos, é uma pessoa bastante jovem, os padrões atuais. Então, ele escreve essa obra, finaliza em 1899, em condições muito difíceis. Num primeiro momento, ele estava preso em São Petersburgo. Então, ele começa a trabalhar, a estudar no livro, quando ele ainda estava na prisão. Depois, ele é mandado para exílio. Era muito comum no czarismo na Rússia os chamados exílios internos, desterro. Então, ele é mandado para esse tipo de exílio na Sibéria, onde ele vai concluir o livro em 1899. Ele depois revisa esse livro e publica, finalmente, uma segunda edição, que é a que a gente tem, né? Hoje a gente usa, por exemplo, como base de tradução desse livro, a gente usou as obras completas já da editora do Estado Soviético, de 1955, mas é a partir do livro de 1908. Ele revisa essa primeira versão, encontra mais dados, faz algumas emendas, algumas correções, e aí, finalmente, inclui algumas notas e publica, em 1908, essa que é a versão definitiva. Ele faz um estudo. Então, a princípio, a gente pode dizer que é um livro de um estudo econômico. Ele vai estudar a economia na Rússia, como a decomposição do campesinato estava criando essa classe trabalhadora, a partir, inclusive, da criação das grandes indústrias que chegam na Rússia, mas também ele vai analisar não só as mudanças econômicas e sociais e políticas, mas também as mudanças e transformações culturais que significou a abolição da servidão da gleba, né, que foi em 1861, e, posteriormente, as reformas do Tsar Alexandre II. Entre elas, a criação de unidades administrativas, que são chamadas de Zienstvo, que, no livro, ele vai falar aqui no capítulo 2, que é onde ele trata especificamente da decomposição do campesinato, e ele traz uma série de dados estatísticos que ele recolhe a partir dessas administrações locais, que são os Zienstvos, e vai se concentrar principalmente nas 3 últimas décadas do século XIX. Se vocês, como tem o livro ali, vocês podem ter a oportunidade de dar uma olhada no próprio sumário, né, no índice, no sumário, que já dá para entender assim o percurso teórico pelo qual Lenin seguia, né? E a maioria dessas tabelas, 76 tabelas, ele mesmo elabora a partir desses dados que ele vai recolhendo. Imagina, o cara estava preso, depois estava em exílio. Então, não só chama atenção pela pouca idade e pela profundidade com que ele faz isso, mas em condições absolutamente adversas. Não só
preso e exilado, como ainda o acesso à informação no Império Russo, século XIX, que era muito difícil. Bom, mas não é só uma obra propriamente econômica, até porque ele se propõe aqui a fazer, isso o Rago também comentou, fazer uma luta política contra os economistas populistas que tinham uma visão romantizada tanto de todo o processo de libertação dos servos, né, que foi muito problemático e, de fato, não representou uma plena emancipação. Pelo contrário, o Lenin vai mostrar como surgiram novas formas de escravização dessa categoria, né, dessa classe, basicamente 2 classes, e uma outra informação. Mas também uma luta política muito importante, porque havia, né, uma série de erros. O primeiro capítulo ele vai dedicar a isso, uma série de erros que eram cometidos pelos economistas populistas, erros teóricos, e que diziam respeito, enfim, em algumas confusões que eles consideravam, por exemplo, o camponês médio como um pequeno burguês, o que não era. Então, eu mesmo já vou concluir, porque a gente chegou às 7h30 agora. Bom, então ele vai fazer uma batalha contra essa visão romantizada dos economistas populistas e, além de romantizada, era uma visão também moral do processo. Enfim, então, nesses 8 capítulos, né, você tem assim, um material imenso, principalmente, claro, sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, mas que, como mostrou o Rago, tem muito a dizer também sobre outros países em que o desenvolvimento do capitalismo se dá dessa maneira incompleta ou sem a Revolução Burguesa efetivada, né? E aí, bom, feito esse comentário, só para contextualizar o livro, inclusive, é muito interessante ter um capítulo, um subcapítulo, em que ele vai discutir se não se trata, no caso da Rússia, como era aquele imenso território com muitos vazios demográficos, se não se trata de um mercado externo, não um mercado interno, né? Porque ele vai mostrar que, em algumas fases, em algumas partes da Rússia, principalmente na Rússia europeia ou no Cáucaso, em que o capitalismo já estava bem desenvolvido, em contraposição a outras regiões que não tinha nenhum tipo de desenvolvimento. O desenvolvimento do capitalismo era muito incipiente naquele momento. Então, a própria Rússia ela tem uma variedade da qual Lenin vai tratar, né, com todas as particularidades de cada uma das regiões, embora o foco dele seja a Rússia europeia, os 38 divisões daquele território. Enfim, uma coisa... Aí, assim, agora eu, né, vou passar para o Rago para ele concluir, já que também ninguém tem nenhuma questão, mas teve algumas coisas que o Rago, inclusive, trouxe na sua fala, em alguns momentos, que com relação à criação, o que a gente pode chamar da extrema-direita organizada, né? Porque não adianta nada a gente ficar lendo o Lenin como um autor de biblioteca, né? O Lenin, para ele era muito importante a teoria e prática, então, para nós, o principal legado do Lenin é justamente o que tem a nos dizer nos dias de hoje e para a nossa luta, né, pela revolução socialista, social, comunista no Brasil. E eu acho que um dos desafios principal que a gente enfrenta hoje, eu queria que o Rago comentasse um pouquinho mais, é sobre a extrema-direita, ou tem setores que falam em fascismo ou neofascismo, estão organizados de maneira internacional, não só nacional, com raízes, né? A gente pode, se a gente pegar exemplos recentes, a gente pode verificar isso com raízes cravadas em diversos países, inclusive o nosso. A gente teve tivemos o Bolsonaro aqui no Brasil, tivemos a situação do Milei, tem a ameaça do Trump, não que o Biden, coitado, seja grande coisa, mas falando numa internacional da extrema-direita organizada e articulada, muito bem articulada, uma das principais lutas políticas do Lenin, no período revolucionário e logo depois, foi pela criação da Terceira Internacional, já que havia uma crise no interior da Segunda Internacional, com setores do socialismo apoiando as burguesias nacionais na guerra de rapina que estava em curso, que ele vai considerar um grande erro e vai propor a criação da Internacional Comunista, inclusive que agora os socialistas são
né, não são mais, tem os socialistas traidores, social traidores, e agora os comunistas sob a égide da Terceira Internacional. E nós não temos uma internacional dos comunistas nos dias de hoje. Então, queria que o Rago comentasse um pouco qual as consequências dessa ausência, não só de uma internacional comunista, mas de um partido de vanguarda, à moda de Lenin, no seio da classe trabalhadora. Bom, eu não sou competente como ela acha, né? Eu só queria completar uma coisa que nós estamos falando, que eu falei do Caio Prado Júnior, não sei se ficou claro, porque Caio Prado Júnior, na década de 30, 33 e para frente, e depois houve uma frente de esquerda maravilhosa no Brasil, né? Uma aliança nacional libertadora com uma propositura anticapitalista, mas reformista. E o Caio Prado Júnior escreverá que a gente não poderia crer numa burguesia democrática. Gente, década de 30. Não existia na gênese nossa. Outro nome que eu gostaria de citar seria o Mário Pedrosa, que escreve um livreto na época, né? Ele é chamado de trotskista, mas ele pouco conhecido, o Trotsky, né? E o Mário Pedrosa, nesse década de 30, ele também fala isso. Quer dizer, o capitalismo brasileiro engendra uma burguesia que o Florestan, seguindo esse padrão caio-pradiano, etc., dirá que a nossa burguesia é autocrática. Veja, os imperadores russos se declaravam autocráticos. Mas, quando Florestan põe autocracia burguesa, significa que não é como as pessoas não falam mais em classes. Uma pessoa que fala todo o texto dela é uma mocinha chamada Tichaí, que eu não sei se pronuncia assim. Ela foi na PUC, mas eu tinha outro compromisso. Ela é sempre maravilhosa. Porque como é que eu posso analisar os crimes atuais sem mencionar quem está por trás? Vocês estão lembrados da Revolução Espanhola, quando o exército do Franco, que é o padrão do exército brasileiro, quando esse tipo de exército tenta uma contra-revolução armada para, em 24 horas, destituir Madrid, o que a população faz na manhã seguinte? Isso foi numa madrugada, 17 de julho de 36. No dia 18, ia ter uma Olimpíada antifascista em Barcelona, ia ter uma orquestra regida lá pelo meu querido Faia, e o que acontece? Aqueles indivíduos falam, vamos nos armar para combater o exército do Franco, que não era ainda do Franco, se torna num processo. Por isso que os militares brasileiros, antes do golpe, eles falaram aquela coisa, né? Olha, o Franco, quando tentou o golpe, ele falou que em 2 dias ele liquidava aquilo. Ficaram 3 anos na batalha. Quer dizer, o Franco faz aquela passeata da vitória no dia 1º de abril de 39, e só sai em 75 quando ele morre. E qual foi o pacto de Moncloa, que o Mercadante defendeu outro dia? O pacto de Moncloa, em 77, não vamos falar mais do passado. As universidades não podem estudar a Guerra Civil Espanhola. Vocês acreditam nisso? Olha o pacto com a burguesia e a classe trabalhadora, o Partido Comunista. De repente, o Partido Comunista do Carrillo se transforma em eurocomunista. Então, é óbvio. Eu queria mencionar o Caio Prado Júnior, que foi a nossa referência de vida. O Chazin trabalhou jovem com ele, depois foi para a Brasiliense, na revista Brasiliense. E nós somos de um grupo que nós discordamos do termo populismo. O russo é verdadeiro. Inclusive, quando os populistas russos migram para os Estados Unidos, eles são reprimidos, porque eles criam um movimento
de uma organização de pequenos burgueses. E aí eles leem isso como comunismo. Então, eu queria falar do Caio. Quem for ler esse livro, vocês não perderão tempo na vida. Ainda que, como ela falou, o Lênin põe todos os dados que a irmã dele conseguiu. Ele lê mais de 200 livros que ele não tinha lido. E o José Paulo Neto dá um show de bola. Eu nunca vi esse amigo que veio de Portugal, quando ele estava no exílio, e eu, no partido, fui recebê-lo aqui em São Paulo. Eu falei, eu te admiro por tudo que você escreve. Porque ele é escritor, né? Ele é um romancista, mas é o maior pesquisador que eu conheço atualmente do marxismo. Ele exagera nas notas. As notas dariam teses sem fim. Então, peço para vocês, quando forem ler, deem uma olhadinha nos como alguém pôde sintetizar, e um antigo aluno meu também, o Anderson, também não, o Anderson Del, lá de Santo André, que hoje é um grande professor e um grande também leninista, que valeria até a pena depois ampliar o grupo. Acho que o Fábio já está ficando assim, cansado de saber, puta, quanto trabalho eu tenho pela frente, né? Porque o Lênin escreveu, as edições do livro dele pegam esta parede, aquela parede inteira. Se vocês rirem, vocês não vão acreditar. Foi o cara que mais escreveu, ainda que ele apelidava o Trotsky de pena, né? Como se fosse caneta Bic, porque o Trotsky anotava tudo. Bom, e outra questão que eu queria terminar, é óbvio que eu não aceito o populismo na teoria liberal. Porque a teoria liberal coloca o populismo como categoria weberiana, que é o líder carismático que só sabe manipular as massas. Por esse conceito, o que eles trocam? Do populismo à democracia burguesa. Olha isso, a merda que nós nos encontramos. Eu queria falar ainda da Marielle, para mostrar o cretinismo parlamentar. Vocês sabem que Brasília tem 513 deputados federais. 129 votaram para o Brazão não ser preso, o assassino. Quer dizer, quando a gente ficou, puxa, não estou acreditando que os milicianos vão ser presos, e a família Bolsonaro, porque eles condecoraram o cidadão na prisão, lá atrás. Então, eu queria, se vocês me permitirem, 5 minutos. Fábio, cadê o Fábio? Ah, ele saiu? Ele foi no telefone. Se vocês me permitirem, o Flávio Bolsonaro, o filhinho, o coitadinho, foi na Roda Viva e disse o seguinte: eu não defendi milícias. Nunca defendi. Aí vem o meu amigo Bernardo Melo Carvalho, Franco, que é lá do Rio de Janeiro, do Globo, e diz o seguinte: o senador já empregou a mãe e a mulher de um dos mais famosos milicianos do Rio de Janeiro. Ainda foi à cadeia condecorá-lo com uma moção de louvor por dedicação, aspas, dedicação, brilhantismo e galhardia. Como deputado estadual, ele defendeu a legalização dos grupos paramilitares, que impõem o poder pelo medo. Alegou que o Estado não teria condições de garantir a segurança das favelas. Seu pai, o ex-presidente, nunca fez questão de esconder a simpatia por bandos armados. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência, declarou o capitão. A frase é de fevereiro de 2018. Questionado sobre a aliança de longa data, Flávio alegou no Roda Viva que os milicianos de hoje seriam piores do que de ontem. Diz ele, a pessoa era uma coisa e depois rouba, muda. Eu tenho que ser responsabilizado por isso? Aí vai terminando. Dos 513 deputados federais, 129 votaram a favor de soltar o colega Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Eu gostaria que a gente sempre memorizasse isso, que qualquer um de nós pode acontecer isso. Você está andando, ou num carro, ou a pé,
e um cara te soltar 18 tiros numa metralhadora. Eu já fui ameaçado de morte na PUC, só que o rapaz neonazista estava blefando. Ele falou que ia me dar um tiro na cabeça, e veio com uma maleta na aula. E, quando eu passei por ele, ele foi indelicado com a minha esposa, chamou ela de putinha, prestista, comunista, porque ela simplesmente dá aula sobre Luiz Carlos Prestes, e eu dei um soco tão forte nele que eu nunca bati ninguém, jurem, só no Corinthians, né? Eu nunca bati ninguém, e eu dei um soco que ele desmaiou. E ele falou para a reitoria da PUC, e eu fui chamado, a reitoria falou, você bateu num aluno? Bati. Por quê? Porque ele é neonazista, só por isso. E me ameaçou de morte. Quase que eu fui punido, gente, vocês não vão acreditar. Mas, terminando o texto, em vídeo para as redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro conclamou os aliados a se unirem para libertar o acusado de duplo homicídio. A causa mobilizou toda a bancada bolsonarista, do general Eduardo Pazuello ao delegado Alexandre Ramagem. Ao pedir a prisão preventiva de Brazão, a Procuradoria-Geral da República afirmou não ter dúvidas do seu envolvimento com a milícia em cogestão ilícita de bairros e favelas cariocas. Na próxima entrevista, o 01 repetirá que ele nunca defendeu a milícia. Nunca defendeu. E, por fim, da Quinta Internacional, aí a gente tem que estudar, ver o Mesaros, porque o raciocínio Mesaros é claro. Se o capital está mundializado, o trabalho também o está. Quer dizer, quem faz um automóvel aqui, faz na Itália, no Japão, na Espanha, em qualquer lugar do mundo. Se bem que em janeiro eu visitei a Espanha, Oviedo não tem mais indústria. Astúrias não tem mais metalurgia. E naquelas greves famosas do passado, vocês sabem que o campesinato espanhol, diferentemente do Lenin, que teve que falar terra aos camponeses, e os bolcheviques, porra, mas vamos coletivizar e tal. Até a Rosa Luxemburgo reclamou disso. O Lenin fala, não, a massa não quer, ele quer propriedade privada, com o MST. Eu dei uma palestra no MST que eu falei isso para eles. Na Espanha, o que os camponeses pediram? Coletivização das terras. Então, nós podemos ter, na espontaneidade das lutas, na espontaneidade do movimento de massas, porque a classe não é um aparato e o partido outro aparato separados. Ou o partido, associação, entra mundialmente nas redes, se organiza praticamente em grupos, estudem pra caceta, para entender por que eles chegaram ao poder na Europa, quais as razões. É lógico que o Caio Prado Júnior diria ausência de noise. A democracia corintiana, ausência de noise. Ou a gente se organiza mundialmente, não é mais a luta nacional para reforçar a burguesia no parlamento para ela se melhorar. Vocês acham que o grupo da bala, o grupo da terra, que usurparam dos povos originários, como é que alguém tem uma acre só para ele? Vocês conseguem entender? A classe trabalhadora que quer terra, terra para quem nela trabalha. Vamos nessa. O Lula anunciou agora, porque ele foi pressionado pelo grupo do Boi no parlamento, que ele resolva o caso dos sem terra, que eles chamam de milicianos. Como aqui em São Paulo, o governador colocou uma verba para a proteção dos grandes proprietários rurais. Não, ele não deu terra para os camponeses. E uma coisa simples, que o Brizola falava desde os tempos que ele era governador lá do Sul. O meu querido Brizola, a quem eu fui amigo, conheci, Darcy Ribeiro, eles tinham a ideia seguinte, tem terras públicas não exploradas. Reforma agrária. Ele fez na terra da esposa, o grupo Master, né? A dona Neuzinha, uma beleza de pessoa, a Neuza falou, tá bom, pega aquelas fazendas que nós temos do papai, né? Ou como fez o Rogério Cerqueira, né? Quando o avô dele morreu, o pai, e toda a doação de terras
aqui como chama o nome? Não é Pantanal, aqui em São Paulo. Ele herdou... Pontal. Não, Não. eu já lembro o nome. O que ele fez? Ele falou para os filhos, para a mulher, para o neto, olha, devo dizer que eu não vou assumir as terras do vovô, porque elas foram roubadas. A maioria das terras são uso e abuso do grande capital e expropriação de quem nela mora. Agora, atenção, eu vou dar uma notícia para vocês. Nós estamos estudando, lá na Amazônia, nós temos um grupo do meu núcleo, NETIPO. Eles já descobriram, dos anos, finais dos anos 40 até hoje, sabe quantas mortes de indígenas? 8 mil. Meu Deus. Sabe quanto o Bolsonaro não falou assim? Não, tinha que matar 30 mil. Mas o FHC, aquele comunista. Ora, gente, 8 mil só naquela região da Amazônia. Uma aluna na nossa PUC, lá onde o PCdoB fez a guerrilha, ela encontrou 2 mil camponeses mortos. E os ditadores diziam o seguinte, se surgir uma ideia aqui, imediatamente nós fuzilamos cada um de vocês, como nós faremos com qualquer um. Né? Então, vocês vejam que a nossa burguesia, a mentalidade militar, mas a mentalidade militar tem que ser mudada, tem que ser formada também. É lógico, uma guerra hoje não precisa de soldados, precisa de drones. Vocês viram os drones que foram lançados agora, recentemente, e o Irã falou o seguinte, o general, olha, gente, nós não bombardeamos para matar. Se fosse para matar, seria outra coisa. Aí a guerra total. Guerra total é quando você não tem mais o enfrentamento de exército contra exército e você metralha a população. Você joga uma bomba numa cidade inteira, que é o que o Israel está fazendo, né, de modo genocida, de negar a alimentação para quem está morrendo de fome. Olha isso. E esse general falou o seguinte, olha, nós jogamos bombas em áreas esvaziadas. Tudo bem que uma lasca de uma bomba pegou uma criança. Então, ele pediu desculpas, né, porque ele não era querido, mas guerra é guerra. Agora, hoje a guerra não é mais tete a tete. Então, vamos saber se a humanidade gostaria de transitar, né, esse é o sonho de todos os revolucionários, pacificamente. Mas a burguesia só responderá nos matando. Então, a Quinta Internacional é urgente. Depois a gente podia fazer uma rodada, não hoje, sobre as teses do Mesaros. Antes de morrer, ele falou, não, ô Raguinho, vamos meter bala. Desculpe, vamos montar o grupo, né, mundial. E nós temos companheiros em todas as praças e pragas do mundo. Não é só, por favor, é lógico, se nós tivermos hoje um partido comunista forte na Rússia, um partido comunista na Ucrânia, ele simplesmente pediria autogestão, associação de classe, fim da guerra. Que matem os dirigentes da burguesia. Porque o senhor Putin não é nem um Stalin, como grupos amigos pensam, né? Ele quer o imperialismo mesmo russo. Ele quer tomar a Europa inteira. Não é para a OTAN. Agora, os Estados Unidos têm bases militares em todos os países árabes. É inacreditável, né? Até nos Açores, em Portugal. Aí eu perguntei lá em Lisboa, mas por quê? Por que tu queres ter isto? Né? É que eles dão bilhões de dólares para o Estado português. Então, fica uma base com ogivas. Tudo era mirado para a nossa Rússia, que chamava-se União Soviética. Por isso que a gente sempre lutou por isso. Tudo bem? Não vou falar mais do que isso, porque a madame já me deu um chute aqui, né, na lateral. Jamais faria isso. Mas é isso, então, Rago. Muito obrigada pela aula, né, pessoal? Foi realmente muito boa. Viva Lenin!
Lenin vive, e é isso. Boa aula para vocês, a próxima. Vou fazer o sorteio agora, gente. Tem sorteio, tem sorteio. Vou pedir para o Rago sortear aqui um número. Eu pensei que era para sortear. Viu, Ivana? Ivana, eu pensei que era para sortear minhas fotos. Ô, Ivana, olha aqui a democracia corintiana. É só quem é corintiano. Olha nós. Olha o Timão entrando com a faixa. Centenário de Dom Ales, fora Bolsonaro. Aí na hora eles perderam. Não ganhamos.